Como fica as mulheres que tiveram ou têm algum problema com câncer de ovário, câncer de mama, útero, enfim. Essa mulher pode fazer no caso, esse tratamento, essa modulação hormonal? Diria para você que é muito temeroso. Ele pode levar a pessoa a ter um reacendimento do processo, porque ele é hormônio dependente. A maioria das células tumorais é hormônio dependente. Inclusive se faz tratamento com bloqueio hormonal, é uma das que se faz para a mulher que faz tratamento de vários cânceres, câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de ovários e vai por aí afora. Você faz justamente o quê? Promovendo o bloqueio hormonal. As pessoas, mulheres que tiveram, sabe do que eu estou falando, que usa o anastrozol, tamoxifeno, para quê? Para inibir a produção de estrogênio. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter muita cautela. Não é para todo mundo, tem que ser usado com critério. E existem outras coisas que podem ser utilizadas para tratamento de mulheres que tiveram envolvimento. Você faz o quê? Suplementação nutricional, atividade física. Dá para você fazer através de formulações de nutricêuticos, de suplementação com aminoácidos, com substâncias que eles vão fazer o que a gente chama de... vai fazer um trabalho pró-hormonal, mas ele não vai trabalhar produzindo diretamente o hormônio, ele vai fazer um papel de. Então ele vai fazer com que o corpo da pessoa desenvolva outras habilidades para ter melhora da qualidade de vida, redução dos sintomas, entendeu? Então a gente tem são vários aspectos. Quando a gente fala de modulação, a gente não fala só, eu tenho que dar hormônio, eu preciso te tratar com hormônio, não. O que a gente faz é a medicina regenerativa. Dentro da medicina regenerativa, uma das abordagens é a abordagem hormonal. Então, cabe muita coisa aí dentro. É um leque de opções que a pessoa tem muito grande, mas precisa saber com quem faz, o que faz e qual é o seu objetivo na realidade. Evidentemente, se você perguntar para um cara de 18 anos qual é o objetivo dele, ele fala, eu quero ficar grande, quero ter massa muscular, quero levantar ferro pra caramba e quero ficar rasgado. Para uma pessoa que tem um outro tipo de objetivo, fala, eu quero ter mais vontade de trabalhar, quero ter minha vida resgatada, quero ter meu ânimo de volta, quero retornar a minha alegria de viver diferente. Então são objetivos diferentes, entendeu? Então, por exemplo, se você tem uma pessoa estressada, ela vai ter alterações na suprarrenal, ela vai ter alterações hipofisárias, ela pode desenvolver eventualmente, como a gente já tinha falado fora do ar, de problemas com a tireoide, com a suprarrenal, que a gente chama de fadiga adrenal, fadiga suprarrenal. Então, a glândula suprarrenal, ela entra em fadiga, começa a ter o quê? Queda de produção de cortisol. Ela entra o quê? No processo efetivamente de fadiga. Então, tudo isso precisa ser visto. Não é uma coisa só. Não é uma regra de três. Não é apenas uma abordagem fixa. São várias variáveis que precisam ser analisadas caso a caso, abordadas com muita seriedade, com muito critério, sem atropelos, e saber o que cada pessoa precisa de verdade. É um processo bastante interessante, mas ele também precisa de empenho bilateral, tanto do profissional da área de saúde, do médico no caso, como do paciente. Tem que ter um envolvimento e um engajamento no tratamento. Saber que também não é uma coisa que você vai dormir de um jeito e vai acordar do outro. A melhora é paulatina, progressiva e tem um objetivo, que é melhorar e resgatar a qualidade de vida da pessoa. É desse jeito que se faz. Doutor, explica aqui. Hoje as mocinhas estão muito cedo tomando anticoncepcional, tomando pílulas, né? E isso deve ter aumentado bastante até o grau de problemas que elas têm mais cedo do que antigamente, né? Como que pode ser adequado essa modulação até mesmo para essas meninas, para esses jovens? Bom, primeiro vamos fazer por partes. Hoje, culturalmente, as meninas começam a manter relações sexuais muito cedo, tanto que hoje existem programas do governo que promovem vacina para HPV dos 9 aos 11 anos. As mães deploram, como é que você vai fazer isso com a minha filha? Ela não tem idade para fazer sexo. Só que a vacina você tem que dar antes, porque depois que ela pegar a doença não adianta mais vacinar. Voltando ao tema da relação sexual, meninas começam a ter relações mais cedo, né? Começam cada vez mais, né? Eu tive a chance de ver uma menina de 10 anos com uma outra criança no colo. Parecia que ela estava brincando com uma boneca.
Aos 10 anos era mãe, 10 para 11 anos. Então, as meninas, elas começam a manter relações e começam a virar mulher muito cedo, né? Começa a fazer bloqueio, que é um ovário imaturo que começa a produzir, estanca. A tendência disso, na minha visão, é atrofiar esses ovários mais cedo, ou seja, fazer menopausas precoces. Aí começa as decorrências da menopausa mais cedo. Quais seriam? Osteoporose, depressão, obesidade, distúrbios das disfunções tireoidianas e por aí afora. Então, acho que deveria se pensar, a nível de governo, a nível de saúde pública, até numa outra forma de abordar, né, essa população que vem cada vez mais cedo conhecendo o sexo, né, praticando o sexo cada vez mais cedo, até para se preservar mais. Porque não só em relação, falar um pouco da sexualidade das meninas, daí vem outras doenças, as DST, as doenças sexualmente transmissíveis vêm, porque nem sempre as crianças se protegem, tem complexo de Deus, e pode tudo, faz tudo e não me acontece nada. Então a gente precisa ter essa abordagem muito mais ampla. Evidentemente, quando a gente fala de hormônio, qual é a função de um contraceptivo? Inibir a ovulação. A criança a menina não ovula, então ela vai ter o quê? Um bloqueio ovariano, ela vai ter um bloqueio num sistema neuroendócrino. Endócrino porque toma conta da parte sexual, neurológico porque esses hormônios vão virar neurotransmissores. Então, sabe lá Deus onde uma criança que começa a ter esse bloqueio muito cedo, quais são os danos? Eu não sei, eu não sou ginecologista, não trabalho com essa área, mas eu posso presumir. Aonde vai parar daqui a um tempo? Quais são os desfechos de uma postura social desta forma? A preço de você evitar uma gravidez, não estou dizendo que as crianças tenham que ter filhos, não estou dizendo isso, estou dizendo que precisa ter responsabilidade e saber qual é a melhor maneira de você resolver um problema social, médico. Então, quando a gente fala de que a menina começa muito cedo na vida sexualmente ativa, tem várias implicações. O comportamento muda, ela se transforma o corpo num corpo de mulher muito cedo. Hoje você vê meninas com 12 anos que você fala, nossa, que moça, mas não é, tem 12 anos, o corpo é enorme, seios desenvolvidos e a cabeça de ostra, aquela cabecinha de adolescente, né? Então, você não sabe direito como é que está o desenvolvimento. A gente sabe que a mulher se desenvolve primeiro que o homem, ela tem um processo de maturação primeiro que o homem. Então, sexualmente, comportamental. Então a gente precisa ter muito cuidado quando maneja isso. A gente não sabe direito o desfecho. Eu acho que não deve ser muito agradável, porque o bloqueio muito precoce, ele vai provocar o quê? Um desgaste e um término de produção de óvulos, porque o número de óvulos da mulher é finito. Aquele número está ali e acabou. Então, por isso que chega a menopausa, ela encerra a produção, ela se torna incapaz de produzir novos óvulos, porque ela tem uma quantidade fixa ali. Então, todo mês ela expele os óvulos, né? Isso que é o processo de menstruação. Ocorre a impregnação de um óvulo na parede uterina, a progesterona vai lá e prolifera, como ele não é fecundado, morre, desencapa o útero e começa um novo ciclo. É assim que funciona o ciclo menstrual. E assim vai até que se interrompa. Acabou a menstruação, não tem mais hormônio, não tem mais óvulos férteis. Inclusive, se for pensar que uma mocinha começa a tomar a pílula aos 14 anos, digamos que ela, sei lá, tome por 10 anos, quando ela pensar em engravidar, ela pode ter problemas aí, tem até que fazer um tratamento para engravidar, isso pode acontecer? Imagina se essa moça toma por 10 anos o grau de atrofia ovariana, porque quando você bloqueia um sistema glandular, ele começa o quê? Tudo que nós não usamos, atrofia. Né?
Então, se ele não é utilizado, se ele é bloqueado sistematicamente por tanto tempo, você imagina o que vai acontecer. Independente do hormônio que se utilize, daqueles trifásicos, dos melhores hormônios que se faz, dos mais leves, não vou entrar aqui em detalhe do número de hormônios que se pode utilizar hoje, que eles são muito menos agressivos, né, o que a gente utiliza para não fecundação. Mas mesmo assim, eles inibem a ovulação, eles promovem que o ovário fique bloqueado. Você imagina isso a longo prazo, o que vai fazer na cabeça, no sistema dessa criança, e um dia ela quer engravidar e os ovários não funcionam.